Glória a Deus. Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje é: cumpridas as justas exigências da lei. Glória a Deus. Cumpridas, aliás, as justas evidências ou as justas exigências da lei. Bom, glória a Deus. Essa mensagem tem por finalidade esclarecer muitos pontos, como por exemplo, nós que pregamos a graça de Deus, às vezes somos acusados de açucarar o Evangelho. Eu não sei, mas se eu aprendi direito no seminário e ainda antes na escola dominical, quando eu comecei a frequentar, eu aprendi que Evangelho significa literalmente boas notícias. Então eu não consigo entender e nem conheço nenhuma boa notícia que seja amarga. Você conhece alguma boa notícia que seja amarga? Olha, viu uma notícia, mas é uma boa notícia tão ruim, gente, que tão amarga. Eu não conheço isso. O Evangelho é uma boa notícia, então ele tem que ser doce, ele não pode ser amargo. As pessoas confundem Evangelho sem cruz. Irmãos, o Evangelho tem cruz, e Jesus já foi morto nela. Essa é a realidade do Evangelho. Ele morreu na cruz para que nós não tivéssemos que morrer na cruz. Foi isso que aconteceu. Tem alguém que fala assim: mas Jesus diz que cada um tem que pegar a sua cruz. Vamos lá no texto e vamos ver o que Jesus, como Jesus falou isso, em que situação ele falou isso, para quem ele falou isso, em que período ele falou isso. Porque enquanto Jesus estava na terra ministrando, ele estava ministrando aos que estavam debaixo da lei. Essa é a realidade. O ministério da graça foi revelado depois aos apóstolos. Até então Jesus ministrou ao povo de Israel, ao povo judeu, debaixo da lei. Então a gente precisa entender isso. Quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço que nós deveríamos pagar. Então, se o preço já foi pago, eu não preciso pagar de novo, só se eu quiser pagar de novo. Mas ninguém quer pagar duas vezes, não é verdade? Ninguém quer pagar duas vezes sobre uma coisa, ninguém quer fazer isso. Você vai no mercado, faz a compra, paga lá e depois fala assim: não, moço, eu quero pagar de novo. Ela vai olhar e fala assim: mas como assim, moço? Não, é porque pagou, mas eu quero pagar duas vezes. Ninguém faz isso, irmãos. Então, eu só vejo os crentes tentando pagar de novo o que Jesus já pagou. Só os crentes tentam pagar de novo. Eu acho que os crentes são muito bons. Aí que eu fico, na minha cabeça: será que eu estou querendo fazer mais do que Deus exige que eu faça? Pastor, tem aquele versículo que se a gente fizer tudo, a gente ainda é servo inútil. Então eu vou fazer mais do que tudo para ser um servo útil? Isso não existe, irmãos. Isso quer dizer que por mais que eu faça, ou nada que eu faça, nada será suficiente para agradar a Deus. Nós nos tornamos agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. É isso que nós somos. Mas não tem como eu vou fazer até Deus se agradar. Eu vou fazer mais do que meu irmão para Deus se agradar de mim. Não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Pastor, mas isso aí não incentiva as pessoas a fazerem. O amor incentiva a fazer. Se eu amo, eu quero fazer. Eu não quero fazer para que ele se agrade de mim, não. Ele já se agradou de mim quando eu criei no Filho dele. Ele já se agradou de mim quando eu criei em Jesus. Agora o que eu faço não é para agradá-lo, o que eu faço é por gratidão.
é porque eu amo, é por isso que eu faço. É uma perspectiva totalmente diferente. Então, eu quero dizer nessa noite que a lei, ela tem exigências justas. Provavelmente você já ouviu alguém falar assim: ué, mas Adão pecou, o que eu tenho a ver com isso? Eu nem conheci ele. Adão pecou, todo mundo pecou. Isso é injusto. Você já viu alguém falar isso? Você já pensou talvez isso? Isso é injusto. Como é que eu posso ser culpado se Adão que errou? Eu quero dizer que as exigências da lei são justas. Deus não é injusto. Bom, como é que isso acontece? Irmãos, precisamos entender uma coisa. Quando nós falamos de Deus, é por isso que não existem deuses. E a Bíblia fala que os deuses dos povos são ídolos. Na verdade não são deuses, porque Deus só existe um. Então quando as pessoas falam aí, tem muitos deuses, isso é a maneira de dizer que na verdade não são deuses, eles são ídolos, porque Deus só tem o nosso Deus, é o único. Essa palavra Deus, ela se encerra em si mesmo e não tem outro ser, não tem outro. Bom, se Ele é Deus e Ele criou todas as coisas, isso quer dizer que todas as coisas pertencem a Ele, certo? Ele não tem nenhum governo sobre Ele. Ele governa soberano, ou seja, Ele não tem nenhuma autoridade acima dele. Ele governa sobre tudo. Ninguém criou Deus. Paulo fala: quem deu a Ele primeiro para que Ele seja recompensado? Ninguém. Então todas as coisas pertencem a Ele. Você tem a sua casa. Você já ouviu isso, alguém falar isso? Talvez você já tenha falado isso: minha casa, minhas regras. Não é verdade? E você ali estabelece suas regras na sua casa. Porém, você está debaixo de autoridade. Você não pode instituir dentro da sua casa uma regra que viole a regra do país que você mora. Porque se você for descoberto, você vai preso, mesmo estando dentro da sua casa, mesmo achando que ali na sua casa é sua regra. Mas, a grosso modo, na sua casa é a sua regra. E no mundo criado por Deus? No mundo criado por Deus, a regra é dele. Amém? A regra é dele, a justiça é dele. Ele estabeleceu tudo. Então, como diz lá em Jeremias, como é que pode o vaso dizer ao olheiro: por que me fez assim? Por que fez isso assim? Irmãos, nós não temos direito de dizer isso a Deus. Deus estabelece a regra e nós temos que estar dentro da regra, e ponto final. Então a regra é: um pecou, todos pecaram. Essa é a regra. Mas eu acho injusta. É a regra. Já viu aquele tipo de serviço de prefeitura ou do estado mesmo, que você tem que pagar para ver se vai acontecer? Aí se não acontece, você perde o dinheiro. Já viu isso? Mas não pode só me dizer não, você tem que pagar. Mas e aí se não der certo? Você perdeu o dinheiro. Aí você fala: poxa, mas isso não é justo. Tinha que... mas essa é a regra. Não adianta você botar advogado e reclamar com o juiz, reclamar com sei lá o quê. Essa é a regra. Todo mundo tem que pagar a taxa. Se não pagar a taxa, não tem o documento. E se chegar lá, o documento não constar e você pagou a taxa, você perdeu a taxa. Parece injusto, né? Mas é assim que é. Sabe? E quando Deus estabelece a regra dizendo: olha, um pecou, todos pecaram, Ele estabeleceu a regra. Por que Ele estabelece essa regra, irmãos? Porque o pecado abre uma brecha. Entende? O pecado, quando foi cometido por Adão, ele abriu uma brecha no mundo.
Com essa brecha que ele abriu, ele permitiu que o inimigo entrasse e dominasse aquilo que era domínio dele, era domínio do homem. Deus deu o domínio ao homem, mas Satanás entrou por causa do pecado, por causa da brecha do pecado, e por essa razão é que a consequência do pecado e a culpa do pecado passou para todas as pessoas. É muito mais complicado do que a gente pensa, sabe? A gente não conhece os bastidores e fala assim: isso é injusto. Não, tem muita coisa acontecendo, e para que Deus seja justo, Ele precisa punir o pecado, senão Deus deixa de ser justo. O Salmo 89 fala isso: o seu trono, a base do seu trono é justiça e juízo. Então, se Deus não for justo, se Ele não agir de acordo com a justiça, Ele perde seu trono, porque a base do seu trono é a justiça. Então não tem como, as exigências da lei são justas, e ponto final. Então veja bem, Romanos capítulo 8, versículo 1, Romanos 8, 1. Isso é tão importante, irmãos. Eu gostaria tanto que muitas pessoas ouvissem essa palavra, sabe? Gostaria muito que o YouTube e o Facebook espalhassem essa palavra para que as pessoas ouvissem, porque isso é muito importante. Tem muita gente sofrendo porque não entende isso aqui. Bom, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida, ou de vida, me libertou da lei do pecado e da morte. Essa declaração de Paulo não é condicional, é uma declaração, é um fato. Ele está declarando um fato. Qual é o fato? O fato é que aqueles que estão em Cristo Jesus não recebem condenação. Isso é o fato. Por que eles não recebem condenação? Porque por meio de Cristo Jesus, por causa de Jesus, a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Então essa lei, que é justa, mas que é lei de morte, é pena de morte, não tem jeito. Essa pena é de morte. Qual a pena de morte? Olha, pecou, vai morrer. A lei do Espírito de vida, através de Jesus Cristo, nos livrou dessa lei. Como é que Jesus nos livrou dessa lei? Quebrando lá o cadeado da prisão? Não. Abrindo um buraco lá na cela e tirando a gente de lá? Não. Como é que ele venceu isso? Como é que ele fez isso? Como é que ele quebrou? Ele fez isso através da cruz. Ele aceitou a punição em nosso lugar. Ele sofreu toda a condenação e toda a exigência da lei no seu próprio corpo. Foi isso que ele fez. É por isso que já não há condenação. Então, quando a gente não entende isso, a gente continua querendo pagar o preço, porque a raiz da condenação ainda está na nossa mente e a gente ainda se sente condenado. Quando algo acontece que não está nos nossos planos, algo dá errado, a gente fala: meu Deus, tem misericórdia. Meu Pai, por que está acontecendo isso? Quem pecou? Foi a pergunta dos discípulos. Quem pecou? E aí Jesus fala: ninguém pecou. Como assim ninguém pecou? É claro que os pais daquele homem tinham pecado, mas Jesus fala: não. O que Jesus quis dizer? Não quis dizer que eles não tinham pecado, quis dizer que aquilo que estava acontecendo com aquele cego é que não era consequência de pecado.
como comumente as pessoas pensam. Se você ficou doente, se você perdeu o seu dinheiro, se aconteceu, bateram no seu carro, qualquer outra coisa, isso aí é pecado, isso aí é consequência de pecado. Não, Jesus falou, não, nem tudo que acontece de ruim é consequência de pecado. Mas aqui na vida daquele homem era para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então veja você, talvez você esteja numa situação em que as pessoas até digam para você, isso é consequência de pecado. Quem sabe, isso é para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. Deus quer manifestar a glória dele, não é consequência de pecado. Onde foi que eu errei? Não é verdade? Quando alguma coisa acontece, a primeira coisa que vem na nossa mente, Senhor, onde foi que eu errei? Não, ninguém errou. Então, a condenação, ela cessou por causa de Jesus. Isso é tão importante. Olha o versículo 3: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Há tanto a esclarecer nesse texto. Olha só, primeiro, que o texto afirma que a lei foi incapaz de produzir santidade, ok? A lei é incapaz de produzir santidade, porque a lei não tem a finalidade de produzir santidade. A lei tem a finalidade de produzir condenação. Essa é a verdade. Olha, a lei é essa: você errou, será punido, e acabou. A lei não torna ninguém santo. A lei do trânsito não torna ninguém bom motorista. A lei está ali para te punir se você errar. É a observância da lei que muitas vezes nós não fazemos. Mas olha o que Paulo diz: que a lei estava enferma ou enfraquecida por causa da carne. Ou seja, qual o ponto fraco da lei? A carne. Mas a carne de quem? Do homem que tem que obedecer à lei. Esse é o ponto fraco da lei. A lei é santa, a lei é maravilhosa, mas o homem é que é problemático. Então ela se enfraqueceu por causa da carne. Então o que Deus fez? Deus enviou o seu próprio Filho, a semelhança do homem pecador, parecido conosco. Deus enviou Jesus parecido conosco, como oferta pelo pecado. Jesus foi ofertado pelo pecado. Jesus foi entregue pelos nossos pecados, né? E assim o que ele fez? Ele condenou o pecado na carne. Ele condenou o pecado na carne. Mas o que significa ele ter condenado o pecado da carne? Olha só. Ele condenou o pecado da carne para que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Aleluia. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse viver segundo a carne, segundo o Espírito aqui, irmãos, não tem nada a ver com se esforçar para não pecar. Tem gente que acha que viver na carne, viver no Espírito é ficar santo, é guardar a sua boca, não olhar para isso, não olhar para aquilo, não pensar naquilo. Não é isso que ele está falando aqui. Isso tem tudo a ver com a fé, porque nós vivemos pelo Espírito através da fé. O que é viver pelo Espírito? Jesus explica a Nicodemos: Nicodemos, aquilo que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. E você precisa nascer de novo da água e do Espírito. Nós nascemos de novo da água e do Espírito. Então agora nós vivemos pelo Espírito. Isso é um fato. E se nós vivemos pelo Espírito, nós que cremos em Jesus, vivemos pelo Espírito,
A Bíblia diz que as justas exigências da lei foram plenamente satisfeitas em nós. Aleluia! Glória a Deus. Porque eu aceitei o sacrifício de Jesus, as justas exigências da lei foram totalmente, plenamente satisfeitas em nós. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Saber disso é maravilhoso, irmãos, porque saber disso nos libera para orar, nos libera para ter comunhão com Deus, nos libera para esperar o melhor de Deus, nos libera para saber que a resposta, a ajuda, o socorro de Deus vem. Eu não vou ficar com medo de, será que eu vou falar com o Senhor? Será que o Senhor vai me perdoar? Se for baseado na sua própria atitude, não vai não. Se for você mesmo, seu representante, chegar lá diante de Deus e falar assim: Senhor, me perdoa, já era. Mas se Jesus é o seu sumo sacerdote, pode ter certeza que você já foi perdoado. Aleluia, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, é aquele que levou, ele mesmo foi o sacrifício, ele foi o sumo sacerdote, ele levou a nossa oferta, ele intercede por nós diante do Pai, é Jesus o nosso sumo sacerdote. Aleluia, aleluia, irmãos, isso não é açucarar o evangelho, não, isso é o evangelho. Mas as pessoas que vivem pecando aí, criando escândalo, eu não posso fazer nada por elas. Se eles não confiarem na graça de Deus e permitirem que o Espírito Santo cause transformação neles, o que eu posso fazer? Agora, eu não posso alterar o evangelho para ficar batendo nos outros, para que eles, não. O evangelho é esse, o evangelho é o Espírito Santo no seu coração, transformando a sua vida, mudando a sua vida, mudando a sua mente. Você pensa, nós estamos aqui, como é que era a nossa vida antes de Jesus? Você pensa na sua vida antes de Jesus, você pensa na sua vida agora, você mudou por quê? Porque você é bom? Não é isso. Se você olhar para a sua vida no passado e pensar, aquele camarada nunca ia mudar, não tinha como mudar. Agora você olha, veja só quanta diferença. Quanta diferença. Como é que, pastor, mas ainda não é tudo? Claro que não é tudo. Nós ainda estamos nessa carne aqui, ainda não somos perfeitos, não. Mas quando nós olhamos para trás, essa mudança toda, irmãos, essa mudança não foi porque a gente ficou mais velho, essa mudança não foi porque a gente sossegou o facho, não é nada disso não. Essa mudança é porque o Espírito Santo agiu na nossa vida e nos transformou. Ele começou a mudar a nossa perspectiva, começou a mudar os nossos desejos, nós começamos a ver outras coisas, falar assim, isso eu não quero mais, isso eu não quero mais para a minha vida, isso eu não quero mais. Mas quem é que causa essa decisão? Não foi uma consciência, não. Simplesmente a gente perdeu o gosto pelo pecado. É assim que acontece. Então é essa transformação. Não adianta ficar batendo nas pessoas, falando, olha, você é um sem vergonha, você não toma vergonha nessa vida, você não tem... Não adianta. Ele precisa confessar a Cristo e crer que Jesus levou na cruz os seus pecados. Ele precisa disso. Ele precisa entender da justiça do Evangelho, porque é isso que vai transformar a vida dele. Aleluia, glória a Deus. Olha só, versículo 5 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Então é essa a situação, né? Então quem vive na carne está sempre pensando nas coisas da carne. Então é muito fácil saber, se eu estou sempre pensando nas coisas da carne, não está perdido tudo ainda não, calma. Então não sirvo para ser crente. Para com isso, não está perdido não, calma.
Você só precisa aprender da justiça e receber de fato Jesus no seu coração. Agora, o que eu não posso é, se a minha inclinação toda é só para a carne, eu não quero orar, eu não quero vir à igreja, eu não quero ler a palavra, eu não quero ouvir louvor, eu só quero balada, eu só quero cerveja, eu só quero, então eu preciso ainda me converter, ainda precisa acontecer alguma coisa na minha vida. Aí a pessoa pensa assim, eu não levo jeito para ser crente. Não é nada disso, você ainda não teve uma experiência com Deus. Busque essa experiência. Racionalmente você pode fazer isso. Poxa, o pastor falou lá, eu estou exatamente nessa situação. Então a partir de agora você vai pedir a Deus essa experiência. Deus, eu quero essa experiência com o teu Espírito, eu quero essa transformação em mim. Não pense que isso está perdido. Não, isso já era, eu não consigo ser como fulano. Não, esse fulano que você diz que não consegue ser, ele era igualzinho a você, talvez até pior do que você, mas um dia ele permitiu que Jesus entrasse no coração dele e as coisas mudaram. É assim que acontece. Então a inclinação, a mentalidade, veja que ele está falando de mentalidade, é a mentalidade carnal e a mentalidade do Espírito. A mentalidade do Espírito é vida e paz, aleluia, essa é a mentalidade do Espírito. Mas vamos ver, esse cumprimento da lei que Jesus fez, é muito provável que alguém cite os evangelhos para dizer, como por exemplo Mateus 5, 17 e 18, para dizer que, olha, a lei sim. Vamos ver, Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer, versículo 19 agora, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino de Deus, ou do reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está apresentando um problema. Qual é o problema? A questão da lei. Primeiro esclarecendo, olha, para aqueles que me acusam que eu sou transgressor da lei, que eu não guardo o sábado, que eu como com as mãos impuras, que eu me assento com pecadores e cobradores de impostos, para aqueles que me acusam de tudo isso, eu quero dizer que não pensa que eu vim abolir a lei, não, eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir a lei e os profetas e cumprir tudo. E ainda digo mais, que enquanto existir céu e terra, de forma alguma a lei, o menor traço da lei vai deixar de ser cumprido. Eu vou cumprir tudo, porque eu vim para cumprir. Quando eu era da igreja metodista, nos cânones da igreja metodista, tinha lá as atribuições do pastor. E uma das primeiras atribuições que tinha lá era cumprir e fazer cumprir a lei canônica. Há uma diferença entre cumprir e fazer cumprir. Cumprir é você mesmo que tem que cumprir. E como autoridade, você também tem que fazer que os outros cumpram. Então é fazer cumprir. Quando nós lemos aqui, Jesus vem dizendo, eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para fazer vocês cumprirem a lei. Eu vim para cumprir. Certo? Então eu vim para cumprir a lei, não para fazer vocês cumprirem. Mas eu tenho que dizer para vocês,
que todo aquele que desobedece a um desses mandamentos pode ser o menor, e ensinar ainda esses mandamentos errados vai ser chamado menor no reino de Deus. Você vê que mesmo aqueles que desobedecem o mandamento ainda vão para o reino dos céus, porque ele está dizendo, só vai ser menor, mas vai estar lá. Foi ele que falou isso, não é verdade? Ele está escrito aqui: todo aquele que desobedecer, versículo 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Ok? Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês, e aqui ele faz uma separação, não é minha justiça não, se a justiça de vocês não excederem em muito a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aí o problema ficou sério. Aqui ele ainda falou sobre desobedecer o mandamento, ser menor no reino dos céus, mas agora ele falou que se a justiça de vocês não excederem muito os escribas e fariseus, eu já falei isso, que ser um fariseu não era algo tão simples assim. A gente conhece alguns fariseus aí que são citados que faziam coisas erradas, mas em geral os fariseus eram muito sérios na religião deles. E Jesus fala: se vocês não excederem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Essa é a justiça. Sabe, quando Jesus vem falar da lei, ele não fala da lei meramente por uma visão humana, porque a visão humana sempre tenta distorcer a lei para que ela se encaixe no padrão dos homens. Jesus fala assim: não, o padrão da lei não é humano, o padrão da lei é divino. O padrão da lei sou eu. Se vocês não forem iguais a mim, vocês de maneira nenhuma vão entrar. Aleluia. É por isso que quando Jesus morre na cruz e ele promete o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, e a Bíblia diz que ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, e esse espírito clama: Abba, Pai. Por que nós somos salvos? Porque agora nós recebemos o Espírito do seu Filho, nos tornamos como Jesus, não na carne, não segundo a carne, mas no Espírito. Então Jesus está colocando o problema, dizendo assim: olha só, vocês precisam de uma justiça superior, e essa justiça vocês não têm. A dos escribas e fariseus, que é aí talvez o maior padrão, ainda está muito aquém daquilo que é necessário. Então vocês precisam de uma justiça superior, maior. Versículo 21, olha só: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca ou racá, que quer dizer tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, doido, seu maluco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Essa é a lei, irmãos. Sabe, eu estranho muito pregadores que gostam de bater nas pessoas, dizendo que as pessoas estão vivendo no pecado, que é isso, aquilo, outro, como se ele não estivesse vivendo. Eu já falei isso aqui: eu posso não cometer este ou aquele pecado, mas irmãos, quem nunca chamou alguém de maluco, de doido? Você é um doido. Jesus falou isso aí, você já está passível para ir para o inferno por causa disso.
Sabe, a gente faz diferença de pecado para pecado. Existem diferenças na consequência do pecado, mas pecado é sempre pecado. Então, por essa razão, mesmo que eu não cometa os mesmos pecados que o meu irmão, eu não sou melhor do que ele. A Bíblia fala que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer das nossas fraquezas. Por quê? Porque igualmente a nós, ele foi tentado em todas as coisas. Então ele olha para nós com um olhar de misericórdia, porque ele sabe como é difícil. Mas tem alguns pregadores que parece que nunca foi tentado. Eles nunca foram tentados, não. Então eles olham para os outros como dizendo: você não presta. Mas e você que está apontando? Você também não precisa da misericórdia de Deus? Você também não precisa da graça de Deus? Irmãos, essas leis, ou a lei justa de Deus, ou as exigências da lei de Deus, elas são para todos nós. Todos nós estaríamos condenados. O melhor de nós, o melhor, um padrão mais alto, estaria condenado, se não fosse Jesus. Então, quando Jesus fala e prega isso aqui, ele coloca a lei num outro patamar, não no patamar humano, mas no patamar divino. Porque eu não conheço ninguém nessa terra que nunca tenha pensado mal de alguém. Pode não ter feito, mas pensou. E se pensou, já está condenado. Todos nós, irmãos. Então, por essa razão é que nós precisamos pregar o Evangelho, porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus para todo aquele que crê. Aleluia, aleluia. No Evangelho há perdão, há transformação, e todos nós estamos nessa caminhada, irmãos, para chegar até a glória. Todos nós. Então, quando você for exortar alguém que está numa situação de pecado, está fazendo algo errado, fale com amor. Fale como se você fosse com você. Porque como é que você gostaria que fosse feito com você? Ah, pastor, eu gostaria que pegasse um cabo de vassoura e quebrasse nas minhas costas. É assim que você gostaria? Lógico que não. Porque ninguém gosta disso. Poxa, como é que ele fala assim comigo? Não, tudo bem, eu estava errado, mas não precisava falar assim. Não é assim que o pessoal fala? Não precisava falar assim. A gente não gosta, ninguém gosta. Porque é claro. Mas se eu entendo que eu sou tão dependente da graça de Deus como meu irmão, na hora que eu vou falar com meu irmão em amor, crendo que não é o fato de eu falar, mas é o Espírito Santo de Deus no coração dele que transforma. Então, Gálatas 6, 11 a 13, estamos quase chegando no fim. Gálatas 6, 11 a 13 diz assim: Paulo escrevendo diz assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Estou escrevendo com letras garrafais, letras grandes, porque eu quero enfatizar isso. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Então veja bem, Paulo escreveu com letras grandes dizendo: olha, esse pessoal, eles só querem causar uma boa impressão. Eles querem mostrar que eles são bons. Então por isso é que eles batem nos outros para tirar a atenção do que eles são, na verdade. Eles querem causar uma boa impressão exterior, né? E agem apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Os judeus faziam isso com a igreja dos Gálatas: vocês precisam se circuncidar. Só que Paulo faz uma grave denúncia,
Qual a grave denúncia que Paulo faz? Olha, está aqui. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Pronto, falei. Não cumpre. Você sabia que hoje os judeus não cumprem a lei de Deus? Como assim não cumprem? Por exemplo, existem leis que são relacionadas à terra de Israel. Tem muito judeu que não mora em Israel, então ele não tem como cumprir. Existem leis que são direcionadas ao templo. O templo foi destruído, não tem como cumprir. E por aí vai, tem muitas leis que eles não cumprem. Já não cumpriam naquela época, mesmo quando tinha templo, mesmo quando tinha tudo, não cumpriam. Então Paulo está falando, olha, os que são circuncidados, eles não cumprem a lei, mas como eles são circuncidados, eles têm um sinal exterior de cumprimento da lei. Sinal exterior de cumprimento da lei, isso era circuncisão. Então, eu sou circuncidado, eu tenho meu voto com Deus, mas você não cumpre a lei de Deus. Quantas pessoas são assim hoje? Eu sou crente, eu uso meu terno, eu sou crente, eu carrego minha Bíblia, eu sou crente, eu falo, ô glória, mas eu exijo a lei das pessoas, mas eu não cumpro mesmo a lei. Eu prego para os outros, mas eu mesmo não cumpro. Eu exijo da igreja, mas eu mesmo não faço. E por último, vamos terminar. Romanos 13, 7 e 9. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Quem é que cumpre a lei? Aquele que se circuncidou ou aquele que ama o próximo? É aquele que ama o próximo. Porque se você ama o próximo, a Bíblia fala que o amor ao próximo não faz mal. Nós temos algo muito superior, que é o Espírito Santo nos nossos corações. Ele nos capacita a amar, nos capacita a servir ao Senhor, a amar o Senhor, a amar o próximo, a fazer aquilo que nós não faríamos normalmente. Nós não faríamos, mas Ele nos capacita. E com isso, as justas exigências da lei se cumprem plenamente em nós. Aleluia, aleluia. Irmãos, eu sei que essa não é uma palavra voltada para a oração, hoje é um culto de oração, mas eu senti de Deus de trazer essa palavra, e eu vou fazer aquilo que Deus colocar no meu coração, porque eu sei que pode ter exatamente alguém precisando ouvir essa palavra hoje. Quantas pessoas no mundo inteiro já participaram de ministérios que traziam condenação, que não ensinavam a verdadeira justiça no Evangelho. Pessoas que estão em casa porque estão se sentindo condenadas, porque erraram, e porque erraram foram excluídas da igreja. Já viu isso? Isso acontece demais. Eu me lembro de uma situação, não vou falar a denominação, mas o pastor, uma pessoa ia casar, um casal, né, ia se casar, e a menina era dessa denominação e o rapaz era de outra denominação. Então eles iam casar na denominação do rapaz, e o pastor
falou: se casar lá, está excluído. E aí você fica pensando: meu Deus, então é isso que a gente tem por aí. Pensa que isso é coisa de 40 anos atrás, 50 anos atrás. Não, isso acontece hoje, né? Não quero que você vá lá naquele ministério lá, não quero. Irmãos, as pessoas precisam conhecer o verdadeiro evangelho de Jesus. Por causa dessas coisas é que tantas pessoas blasfemam aí e falam: por isso que eu não quero ser crente. Porque tem pessoas agindo como dominadores da vida das pessoas, como se fosse dono da vida das pessoas. Não, eu quero que você faça assim, eu quero que você faça assado. Nenhum pastor é dono da vida de ninguém. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, para aconselhar as pessoas, mas nós não somos donos. A gente aconselha. Se não quiser seguir o conselho, paciência. Agora, se também der errado, não pode me culpar por isso. Mas ninguém é obrigado a nada, não. Você tem que fazer isso, você tem que ser assim. Não, nós fazemos porque nós amamos a obra de Deus. Não sou obrigado, não. Eu não sou obrigado a vir, eu não sou obrigado. Ninguém é obrigado a nada. Só que se eu amo, eu quero fazer. Esse é o verdadeiro ministério de Jesus. Nenhum discípulo era obrigado a coisa nenhuma, não. Eles poderiam rejeitar: não, eu não quero. Eu não quero ir, eu não quero fazer missões, eu não quero fazer nada. Eles podiam rejeitar. Mas eles conheceram aquele que é mais doce do que o mel, Jesus Cristo. Aleluia.